Hoje, 3 de setembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira, uma segunda-feira que teve muita gente com dor de cabeça. Campeonato Brasileiro, aqueles que estão lá na ponta estão tropeçando. O São Paulo não passou de um empate com o Fluminense, teve uma expulsão, jogou com -1. O Flamengo foi surpreendido em pleno Maracanã pelo Ceará. O Internacional também, que poderia ter se avantajado, acabou empatando. E, por último, aí a situação é que o Palmeiras, ao vencer a Chapecoense por 2-1, o Palmeiras se aproxima lá do grupo do G4 e a Chapecoense se afunda no Z4, que é lá a zona de rebaixamento, que preocupa bastante os torcedores catarinenses, principalmente os torcedores do Oeste, e também a preocupação lá no sul do estado com o Criciúma, que não decola de jeito nenhum. E no clássico, no sábado, tivemos a vitória da equipe do Figueirense em cima do Avaí. Prejudicou o Avaí, mas melhorou para o lado do Figueirense. Mas também tivemos, nesse início de setembro, época da nossa Primavera, o pontapé inicial da Série C do Campeonato Catarinense. Nós trouxemos aqui, na última sexta-feira, o presidente William, do Clube Atlético Itajaí, ele super motivado da formação do seu elenco, da sua comissão técnica, esperava de um bom resultado, enfrentou a equipe do Curitibanos, e o Ingo vai nos contar como aconteceu essa estreia do Clube Atlético Itajaí no Campeonato Catarinense da Série C, e vamos falar dessa competição que não vai ser nada fácil. Antigamente, você diria assim, eu vou fazer um time e vou subir. Nesse ano, tem no mínimo 4 bicho-papão para uma única vaga. Como é que foi a estreia do Itajaí, Igor? Boa tarde, Eladio. Boa tarde ao pessoal da Univale. Realmente, Itajaí ontem, o seu presidente tinha toda a razão pela sua motivação, até porque ele já tinha planejado todo o aparato para a estreia e realmente foi da forma que ele conversou com a gente na sexta-feira. A equipe do Itajaí, quando chegou ontem lá na cidade de Paulo Lopes, a gente pôde acompanhar através da Web Catarina, da rádio, e toda organizada. A parte de atendimento à imprensa, material de imprensa, relação de atletas, nutrição dos atletas, acomodação em vestiários, o ônibus todo flocado. Hoje o Itajaí tem 2 ônibus próprios, que fez uma parceria com uma empresa da cidade, tem 2 ônibus próprios, então tu vê a logomarca gigante da equipe do Clube Atlético Itajaí no ônibus, chegou realmente como equipe, vamos dizer, aí se limitando a equipe de Série B do Campeonato Catarinense, muito forte, já se viu na chegada e no início lá que realmente Itajaí iria vencer o jogo, porque realmente a gente notou a estrutura também do Curitibanos e a gente viu que era uma estrutura ainda precária, precisa melhorar muito ainda. E você sabe que isso aí manda muito. Eu me lembro lá nos anos 60, eu era infantil do Marcílio, e nesse período, quando o Metropol chegava em qualquer cidade de Santa Catarina, o Metropol chegava com aquele staff dele, com aquele ônibus verdão, com todo o staff de publicidade, chegavam nas escolas, entregavam material escolar, entregavam um monte de objetos, fazendo com que a publicidade em cima do próprio Metropol. E o Metropol ficou simpático no estado inteiro. E pelo que você está falando, o Itajaí está entrando também nesse caminho? Está nesse caminho, Elad. Exatamente dessa forma o Itajaí está fazendo o seu trabalho. Então, tu vê que realmente, eu costumava até comentar no meu tempo de técnico, de treinador, eu comentava com toda a organização, eu dizia, olha, fora de campo a gente nunca pode perder. Dentro de campo o resultado a gente sabe que é vitória, empate ou derrota, mas fora de campo tem que se vencer sempre, principalmente na organização. E Itajaí ontem começou vencendo fora de campo, e aí sim, aí quando a bola rolou, a gente viu que o técnico Rony Aguilar conseguiu mesclar a juventude da categoria de base do Itajaí com a experiência dos jogadores que ali vieram, que a gente já citou vários nomes, Paulinho, Luiz Renan, o Carlos, realmente o goleiro Edmar, então realmente uma experiência muito grande. E aí, já no início do jogo, praticamente em 10 minutos, já estava 2-0 para a equipe do Itajaí. Aí a gente notou que a equipe do Itajaí realmente
teve aquela percepção assim, que eles iriam vencer o jogo e aí começou a aliviar, começou a tirar o pé. Inclusive, aí surgiu um pênalti para a equipe do Curitibanos, que um garoto chamado, pelo menos o apelido lá, o Siri, bateu o pênalti e realmente ele bateu o pênalti para fora, perdendo a oportunidade de fazer o gol de Curitibanos. E no segundo tempo, quando voltou para a equipe Itajaí voltou, aí já voltou com um pouco mais de seriedade, algumas modificações, e aí natural foi 4, 5, 6 e 7-0 no placar. A escalação do Marcílio. O Marcílio jogou com? Do Itajaí? Do Itajaí. Itajaí jogou com Edmar, goleiro Edmar. Que já passou pelo Marcílio. Isso, o lateral direito, o Grilo, que já passou pelo Marcílio também. A dupla de zaga, excelente a dupla de zaga, Silvio Gomes e Técio. O volante, Luiz Renan, que era do Barra. O lateral esquerdo, Cristiano, excelente. Camiseta 7, meio campo, Robert, Gustavo. E o centroavante, Jean Carlos. Camiseta 10 é o Adrian. 11, Paulinho, artilheiro do campeonato da Série B. E o técnico é o Rony Aguilar. Realmente um time muito bem montado. Para que o torcedor se familiarize, a Série C do Campeonato Catarinense é composta de 8 equipes, que foram divididas em 2 grupos de 4. O grupo A está a equipe do Clube Atlético Itajaí, o Coritibanos, o Próspera e o Orleans, que foi a primeira rodada. O Itajaí, jogando fora de casa, fez 7-0 em cima do Curitibanos, e o Próspera, jogando em casa com o Paulo Baier, que é o seu treinador, o Paulo Baier meteu 5-0 no Orleans. E na chave B, nós temos aí o retorno ao futebol de Santa Catarina do Clube Atlético Carlos Renault, de Brusque, metendo 7-0 na equipe do Porto, para não ficar atrás do Itajaí. E o Jaraguá acabou em casa perdendo para o Caçador por 4-0. Então, essas são as 2 chaves, chave A e chave B. Eu estou vendo aqui, pela goleada, pela formação, que nós temos 2 times fortes em cada grupo. Será que isso foi feito propositalmente ou no sorteio caiu esses times aqui? Olha, eu acredito que provavelmente já foi indicado mais ou menos essa indicação, porque realmente a gente vê que essas 4 equipes serão provavelmente as que vão lutar pelo acesso, que é uma vaga só, à Série B do Campeonato Catarinense. E na próxima rodada, já adiantando aí, a gente nota que o Itajaí, que venceu de 7-0 fora de casa, o Carlos Renault venceu de 7-0 em casa, né? O Itajaí pega o Próspera, aqui em Itajaí. E na outra chave, o Carlos Renault pega o Caçador. Então, as 2 equipes mais fortes das chaves estarão se enfrentando já, fazendo aí provavelmente um teste. Um teste para quem vai ficar em primeiro ou segunda da sua chave. Então, e também um detalhe aqui, né? Esse jogo está programado para o estádio Dr. Hercílio Luz, até prova em contrário, enquanto eles não mexeram no gramado. Segundo o presidente William, que esteve aqui conversando conosco, já existe uma tratativa com o presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, e somente se for feita uma reforma no gramado é que será suspenso os jogos tanto do Clube Náutico Marcílio Dias quanto do Atlético Itajaí nesta competição, é isso? É isso, está garantido pelo menos até o final da primeira e segunda fase, são jogos de ida e volta, 3 jogos na primeira fase e 3 na segunda fase, então está garantido aí que os jogos acontecerão aqui no Gigantão das Avenidas. Só lembrando que ontem na cidade lá de Paulo Lopes, marcaram para a equipe do Clube Atlético Itajaí o Silvio, o Adrian, Jean Carlos 2 gols, o Robert, o Renan Matheus 2 gols também. Então esse foi os artilheiros da equipe do Clube Atlético Itajaí ontem lá na cidade de Paulo Lopes. E na análise técnica, o Rony Aguilar mexeu demais na equipe, manteve a equipe te agradou na forma de jogar, como estava bem composta, ou foi uma equipe que se aproveitou da fragilidade do adversário? O Rony mexeu muito bem na equipe, até a gente na transmissão a gente já citava alguns nomes que
No momento do jogo até poderiam já ser alteração e realmente foi a alteração que o Rony optou. Ele foi muito bem, foi muito feliz. É um trabalho assim mais tranquilo porque o Rony praticamente montou essa equipe. E um técnico, quando monta a equipe, é muito fácil de trabalhar. O complicado é quando tu traz um técnico e já tem uma equipe montada e ele tem que passar o trabalho para aqueles jogadores ali. É claro que Curitibanos também não ofereceu a mínima resistência, a gente viu alguns jogadores sem condições ali de estar atuando ali, precisa melhorar muito a equipe de Curitibanos, principalmente na sua organização ali, porque se tu não começa bem fora de campo, dentro de campo fica bem mais complicado. Outro detalhe importante ontem lá da cidade lá foi a arbitragem do Luiz Augusto Silveira, a assistente número 1, a Ellen Carolim, e o assistente número 2, o Maicon Lemos, a arbitragem ontem na cidade de Paulo Lopes, sem nenhum problema, 6 cartões amarelos distribuídos ontem, mas merecido para aqueles que receberam os cartões. Tá, então só para memorizar aqui, você que está mais bem familiarizado no regulamento, eles jogam só chave dentro da própria chave, classificam-se os 2 primeiros? Os 2 primeiros e aí cruzam o primeiro da chave A contra o segundo da chave B. Série A e Série B, chave A e chave B. Chave A e chave B, é isso mesmo. Então aqui, nessa segunda rodada, que você já anunciou que o Itajaí joga em casa contra a equipe do Próspera, esses são os 2 vencedores da primeira rodada. Como é um campeonato curto, é uma competição rápida, você vê o seguinte, já tem esse próximo domingo, no outro domingo já define o primeiro turno e já começa o segundo. Então é uma competição rápida e esse jogo é de suma importância para a equipe, tanto do Próspera quanto do Itajaí, mais para o Itajaí que vai estrear em casa. O Próspera montou uma belíssima equipe lá na cidade de Criciúma, lá o Paulo Baier é o treinador do Próspera, mais uma atração para o jogo domingo aqui em Itajaí. Então, essa chave praticamente, pelo que a gente notou, já decidida já. Só vai se decidir entre o Clube Atlético Itajaí e o Próspera. O primeiro e o segundo lugar da chave, tenho certeza, pelo que a gente já analisou, do plantel ali e das equipes ali, acredito que deva se definir entre esses 2. Só para concluir aqui, nós temos a chave A. Em primeiro, Clube Atlético Itajaí, 3 pontos pelo próprio saldo de gol de 7 gols. Em segundo vem o Próspera com 3, em terceiro a equipe do Orleans com 0 e em quarto a equipe do Curitibanos, que foi goleado por 7-0 e assume a lanterninha. E na chave B, o Clube Atlético Carlos Renault está em primeiro com 3, seguido do Caçador com 3, Jaraguá 0 e Porto também 0. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos voltar falando do Campeonato Brasileiro, da tabela do que aconteceu nesse final de semana e também falando da Copa Santa Catarina, que tem a sua data prevista para o dia 16 de setembro iniciar. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este nosso segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que será o palco do jogo de volta à estreia do Clube Atlético Itajaí na 3ª divisão, enfrentando a equipe do Próspera no próximo domingo às 15 horas. Esse é o horário programado, né? 15 horas, horário 15 horas. Ô Igor, vamos dar uma olhadinha na tabela, que tem gente aí que está meio triste aqui, chegou aqui no estúdio, não falou muito, ficou meio assim, aí porque na análise, né, técnica você faz análise, vai jogar contra um time lá do Z4, e aí o Ceará vai lá e faz uma surpresa no Flamengo. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a rodada desse final de semana? No Campeonato Brasileiro da Série B, a 24ª rodada, que iniciou na sexta-feira, Londrina 4, Atlético Goianiense 1, Paysandu 3, Juventude 3, Ponte Preta 1, Vila Nova 1, CRB 2, Sampaio Correia 1. No sábado, tivemos a vitória apertada da equipe do Figueirense, um golzinho no começo do jogo, um pênalti. A Figueirense 1, Avaí 0, Goiás 3, Fortaleza 1, olha, o Fortaleza tropeçou. E o Boa Esporte 3, CSA 0.
No Brasileiro da Série A, 22ª rodada, iniciou no sábado. Vitória 1, América Mineiro 0, Grêmio 4, Botafogo 0, Vasco da Gama tomou um tacaço da equipe do Santos 3-0 e o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. E os jogos do domingo. Flamengo 0, Ceará 1, essa foi a grande surpresa da rodada. O Atlético Paranaense, que vem crescendo na competição, meteu 2-0 no Bahia. São Paulo empatou a duras penas com a equipe do Fluminense, um golaço do empate da equipe de São Paulo. O Sport 1, Paraná 0, Cruzeiro 0, Internacional 0. O Internacional não quis assumir a ponta. E a Chapecoense foi surpreendida no Índio Condá pelo Palmeiras por 2-1. E o Palmeiras está se acendendo na competição, hein? O Palmeiras começa a crescer, a Chapecoense começa a complicar. Na Série B nós temos aí a situação complicada do Criciúma. O que você acha e analisa deste jogo do Figueirense e Avaí? Foi bom para Santa Catarina porque aproximou os dois para subir ou foi ruim para Santa Catarina? Não, ali o clássico ali, um dos dois seria importante vencer, né? E tinha uma motivação ali a mais para um lado e assim para o outro lado também. E o Avaí perdeu um pênalti. O Avaí perdeu um pênalti. O Avaí perdeu um pênalti, o Avaí fez ontem... O Guga, que é o batedor oficial, acabou perdendo. O Avaí ontem fez 95 anos de fundação, então estava comemorando o seu aniversário, fazendo a sua festa, então uma grande motivação para o Avaí. E é claro que quem já jogou sabe que o outro lado não quer ser o convidado da festa. O outro lado chega realmente para colocar água no chope e foi o que aconteceu ontem com o Figueirense. O Figueirense chegou, venceu o jogo, o Avaí não soube aproveitar o seu pênalti, acabou não marcando. Aí o Figueirense no vestiário fez a sua festa, pegou lá uma pizza, colocou uma vela e cantou parabéns para a equipe do Avaí. Tudo que envolve um grande clássico dos manezinhos da ilha lá. Então o resultado ontem, o Figueirense conseguiu aí um importante resultado. Acredito, como eu já tinha citado, que eu gostaria que os dois da capital, mas dificilmente das duas equipes da capital, acredito que não irá escapar a Série A, não. Acredito que deva subir para a Série A uma das duas equipes da capital. No seu conceito, pelo menos uma equipe vai para a Série A. Vai para a Série A. Porque para que Santa Catarina não fique sem representante, porque a situação da Chapecoense é complicada. A Chapecoense caminha a passos largos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, quebrado um tabu lá de 9 jogos que a Chapecoense não perdia lá no Índio Condá, 5 vitórias e 4 empates. E ontem a Chapecoense acabou perdendo. Veja, uma derrota... É claro que na situação da Chapecoense está muito complicado o momento, mas o Palmeiras é uma derrota normal. O Palmeiras hoje é um seríssimo candidato ao Campeonato Brasileiro. Vejo o Palmeiras, vejo a equipe do Grêmio também, um favoritismo muito grande. E é claro, o Flamengo, São Paulo ali, no momento que eles têm a oportunidade de, quem sabe assim, deslanchar e garantir o campeonato, eles acabam tropeçando. Eu acredito que os 5 primeiros que estão ali, na linha de ponta, os 5 primeiros vão brigar. São 5 equipes que vão brigar. É lógico que, para a federação, para a CBF, quanto mais o campeonato apertado, indefinido, melhor. Dá mais motivação, ninguém dispara. Porque se o São Paulo ganha ontem, o São Paulo disparava, botava 7 pontos. Ele tem 5 pontos de vantagem do segundo colocado. Então, 5 não, tem 3. Então, ele disparava na competição. Então, nessa condição, eu acho que quando mais apertado, deixou espaço para que o Palmeiras se reequilibre, que o Grêmio venha, que o próprio Flamengo se recupere, que o Internacional, que ontem empatou, possa também entrar na parada para conquistar o título, que faz tempo que o Internacional não chega lá nessa zona de classificação. Voltou de uma Série B, né? E voltou de uma Série B. Faz tempo que ele não está naquela zona de classificação. E ontem ele perdeu a grande oportunidade. A gente considera um Campeonato Brasileiro com 20 clubes, a gente considera que 10 são favoritos ali a chegar ao título. Dos 10 agora são 5. Não, eu sempre coloco 5, eu não coloco 10. Não. Assim como a gente falou agora há pouco, medida as proporções, é claro, da Série C do Campeonato Catarinense, de 8, 4 são... assim, que devam chegar esses 4, mas o Campeonato Brasileiro agora se limitou realmente a 5 equipes. Porque na Série C, aqui catarinense, é visível
de que quem fez um investimento ou contratou jogadores de segunda divisão para jogar na terceira divisão, ele dá um passo importante, um passo definitivo, que foi o caso do Carlos Renault, foi o caso do Marcílio, foi o caso do Próspera e o caso também da Caçadorense. Então essas 4 equipes se prepararam para brigar por acesso. Então por isso que vai ficar uma competição muito gostosa, porque nós vamos ter 4, 2 de um lado, 2 de outro. E provavelmente são esses 4 aqui mencionados. Do lado do Marcílio Dias é o Marcílio Dias, é o Itajaí e a equipe do Próspera, e do outro lado é o Carlos Renault e a Caçadorense. Provavelmente eles vão se cruzar. Quem vai cruzar com quem? Aí vai ficar aquela seguinte, se eu for o primeiro eu vou pegar o Carlos Renault, se eu for o segundo eu vou pegar a Caçadorense. Então lá e vamos poder analisar. Então, quer dizer, quem fez investimento aqui na Série C deu um passo importante. Lá no Campeonato Brasileiro também é da mesma forma. Quem fez investimento? Só que o Palmeiras vem fazendo investimento há um longo tempo e não tem emplacado. Talvez agora o Filipão dê uma injeção de ânimo. O Flamengo tem feito investimento, o Atlético Mineiro tem feito investimento, o São Paulo fez investimento. Todos esses clubes investiram. O Grêmio tem tido a sua campanha personalizada, que o Grêmio, queira ou não queira, é uma equipe que briga lá na frente. Então eu acho que nós vamos ter um campeonato. Poderíamos ter um campeonato como no ano passado, alguém dispara e é campeão com 2, 3 rodadas. Esse ano não vai ter, não. Esse ano vai ser na última rodada que nós vamos saber quem é o campeão. Até porque lá muitas equipes ali também, elas estão, a vantagem ali, a desvantagem fica porque algumas equipes ali ainda tem a Copa do Brasil, ainda tem a Libertadores, então se dividem em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enquanto que outras equipes já não estão mais nessa competição e conseguem direcionar apenas para o Campeonato Brasileiro. Talvez aí seja a vantagem da parte física, da parte emocional, que realmente é muita viagem, o cansaço é muito grande. Até o Filipão, hoje de manhã, estava dando entrevista que o Palmeiras vai ter jogos aí que vão ficar 7 dias fora de São Paulo, viajando em competições. Mas o Filipão já disse que vai mexer no time. Vai ter jogos que ele vai jogar com seus reservas, em número de 5, 6 jogadores. Vai mexer substancialmente na sua equipe. Ele vai priorizar a Libertadores e vai priorizar a Copa do Brasil. Esses são os duas competições que o Filipão vai priorizar. Aí ele pode perder ponto no Campeonato Brasileiro. Exatamente, é por aí. Ô Eladio, só uma nota rapidinho que passaram para mim. O atleta André Amorim, no sábado, dia 1º de setembro, se sagrou pela 6ª vez seguida campeão catarinense de futebol de mesa. Ele que pertence ao Clube Náutico Marcílio Dias. O campeonato foi sábado lá na sede do Avaí, em Floripa, e teve 20 participantes. Então o garoto aí, André Amorim, pela 6ª vez, campeão catarinense do Clube Náutico Marcílio Dias, que se apresenta hoje, o Clube Náutico Marcílio Dias, para a temporada da Copa Santa Catarina. Então vamos aproveitar a notinha aqui também. A Acre vai fazer a sua prova no dia 9 de setembro, portanto no próximo domingo. Quem quiser participar da prova rústica Amigos da Acre, pode ir lá no Brilhante 2, no domingo, dia 9, às 7h30, faça a sua inscrição e participe da corrida rústica de 6 quilômetros e 12 quilômetros. O Laércio convida todos aqueles adeptos à corrida que se apresentem lá no local da competição. A largada vai ser lá no Refúgio Vô João e Vó Cissa, no Brilhante 2. Então, quem quiser dar uma corridinha, você vai participar dessa? Não, já não dá mais. Não é adepto da corrida? Não sou adepto da corrida, sou adepto de ficar paradinho ali, debaixo da trave ali, é bem mais tranquilo, né? Então tá. Então nós, com essas notinhas aqui, estamos terminando o nosso programa desta segunda-feira, prometendo voltar amanhã, falando um pouco mais sobre a Copa Santa Catarina e que tem novidades no Marcílio. Rapidamente, quem é a novidade que chegou no Marcílio? Rapidinho. Chegou o irmão do Tardelli, o Juninho Tardelli. Realmente ele é um excelente jogador, camiseta número 10 ali, vai compor o meio-campo do Marcílio Dias. Amanhã falaremos a respeito da aquisição desse novo atleta por Marcílio Dias. Um abraço e até amanhã.